Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Espero que vocês estejam todos bem nesse momento de distanciamento social. E conto com a participação de todos para as nossas aulas. Dúvidas podem perguntar tanto no Google Classroom quanto no WhatsApp. Nós temos aqui um artigo científico que tem como título a pouco conhecida luta de Einstein contra o racismo. Para o físico, o preconceito racial é uma doença das pessoas brancas. Eu pedi para vocês fazerem a leitura desse texto e produzirem uma paráfrase reprodutiva. Nós temos dois tipos de paráfrase. Nós iremos ver nos slides a seguir. Vocês terão que fazer a leitura desse texto novamente para elaborar a paráfrase reprodutiva de vocês. Vocês estão percebendo algumas aspas aqui? Olha, nós temos aqui aspas aqui, uma doença das pessoas brancas. Nós temos aqui vamos ver se nós temos mais alguma aspas aqui. Traço democrático e grande respeito pela dignidade humana. Nós temos essas aspas. As aspas, elas têm uma função no texto. Vamos ver? Aqui nós temos a outra parte do texto. Eu coloquei o texto aqui para vocês localizarem mais facilmente. Mas esse texto, ele já está lá no Google Classroom, nas atividades que eu postei para vocês. Tudo bem? Vão lá no Google Classroom que o texto está lá, na íntegra, para vocês utilizarem. Nós temos a citação direta, que é aquela transcrição literal de um texto, que deve estar entre aspas duplas, quando o tamanho não passar de 3 linhas. O que significa essa transcrição literal de um texto? Nós não podemos, na citação direta, modificar o que foi dito. Ela tem que ser exatamente como foi dita, ok? Já na citação indireta, ocorre quando a pessoa que escreve o texto aborda a ideia do outro, usando as suas próprias palavras. Tem lá a ideia de um autor, porém, um outro autor usa as suas próprias palavras para citar algo que outra pessoa já falou. Nós temos a citação de citação, que acontece quando se deseja citar uma citação que o outro autor já fez no texto. Ou seja, tem uma citação de um autor e o outro autor quer fazer uma citação daquela situação que já foi realizada. Ok? Vocês lembram que eu acabei de grifar aqui, não grifei? Olha só, eu grifei algumas citações. Eu quero que vocês retomem essas citações que eu grifei e identifiquem que tipo de citação é. É uma citação direta? É uma citação indireta? Ou é uma citação de citação? Ok? Se mesmo assim surgirem dúvidas, podem perguntar no WhatsApp ou no Google Classroom, tudo bem?
Aqui nós temos a definição de paráfrase reprodutiva, que foi aquela atividade que eu passei na semana passada para vocês. E eu percebi que ninguém realizou ainda. Hoje nós estamos no dia 23. Acabei de olhar e nenhum aluno havia realizado. Então, por isso a minha preocupação de estar fazendo essa videoaula para vocês. Vamos para a definição? Esse material está todo disponibilizado para vocês lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom. Fiquem atentos. Paráfrase reprodutiva. Possui um laço estreito com a reprodução integral de ideias. Isto é, trata-se de quase copiar as informações de um texto. Nesse tipo de paráfrase, a habilidade primordial é a capacidade de reelaborar sentenças sem copiá-las totalmente. Não se trata de um resumo, pois não há exclusão de informações secundárias. Ou seja, o que é para vocês realizarem nessa atividade? Nessa primeira atividade, que foi da semana passada e vocês não realizaram ainda. Vocês irão voltar lá no texto a pouco conhecida luta de Einstein contra o racismo e vão realizar essa paráfrase reprodutiva. Lá no finalzinho do slide, eu coloquei algumas preposições que também estão lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom, ok? Vocês irão pegar essas preposições e utilizar aqui no artigo científico, ok? Vocês podem mudar o conteúdo que está lá na paráfrase reprodutiva? Não. Vocês podem copiar tudo de novo? Não, totalmente não. Vocês vão usar aquelas preposições e reescrever o artigo científico, usando as preposições que eu citei para vocês no Google Classroom e coloquei aqui no final do slide, para relembrarmos, ok? Feito esta atividade, vocês irão fazer para essa semana agora. Essa é a atividade da semana, a primeira atividade da semana. Para quem já realizou a paráfrase reprodutiva, tá? Vocês irão realizar a paráfrase criativa, ok? A paráfrase criativa, vamos ver a definição. Não consiste apenas em um resumo das ideias, mas a construção de novos significados que remetem ao campo temático do texto principal. Nesse ponto, a semelhança e o texto parafrástico, nessa categoria, não discorda, mas ele dá uma distanciada do texto original, indo além da simples reiteração. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a paráfrase criativa, tá? Só relembrando, a paráfrase criativa, ela vai continuar com o mesmo tema, com o mesmo campo temático, o tema principal ali do texto, porém, ela vai distanciar-se do texto original. As palavras vão mudar, mas com ali com o mesmo tema, com a mesma temática, tá? Eu deixei ali para vocês um textinho que vocês irão reescrever, tudo bem? Aqui nós temos o exemplo, né, de paráfrase, tá? Nós temos a paráfrase reprodutiva, que é essa que vocês têm que realizar, ok? Aqueles alunos que assistirão esse vídeo e já realizaram, ok. Mas vão usar esse vídeo para realizar a paráfrase criativa, certo? Parabéns para aqueles que realizaram ou que estão realizando.
Mas aqueles que irão realizar a outra paráfrase agora, a paráfrase criativa, vai ter essa comanda agora para vocês. O texto original de uma paráfrase reprodutiva. Eu trouxe um exemplo para vocês, tudo bem? Quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. O motorista fugiu e não prestou socorro. Porém, algumas pessoas conseguiram anotar a placa. A vítima foi levada ao hospital mais próximo e os médicos disseram que a sua condição é estável. Olha só a paráfrase reprodutiva que é a que vocês terão que realizar, aqueles que não realizaram ainda. Ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. Olha só aqui. Quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. Vamos grifar aqui. Quando... Desculpe o meu mau jeito. Quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. Olha a paráfrase, o que vocês terão que fazer lá no artigo científico sobre o racismo. Ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. Está igual? Eu estou sendo fiel ao texto original quando eu faço a minha paráfrase reprodutiva? Vocês acham que eu estou sendo original? Que eu estou seguindo o meu texto original? Estou sendo fiel ali ao texto original? Quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. Ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. A paráfrase reprodutiva, ela vai seguir a linha, a ideia ali do texto original. Ok? Bom, o motorista fugiu e não prestou socorro, porém algumas pessoas conseguiram anotar a placa. Aqui foi modificado, porém está bem fiel ao que foi dito anteriormente no texto original. A placa foi anotada por testemunhas no local. O motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. Vocês percebem que está bem fiel, a paráfrase reprodutiva está bem fiel ao texto original? Essa é a característica da paráfrase reprodutiva. Vamos ler o conceito? A paráfrase reprodutiva preocupa-se em manter a maior fidelidade possível em relação às informações originais. No texto acima, foram realizadas primordialmente mudanças de cunho sintático e a utilização de sinônimos. Ou seja, usou-se palavras com o mesmo significado, para evitar uma cópia integral. Ok? Então, uma dica para vocês. Quando vocês forem reescrever lá o artigo científico, vocês olhem algumas palavras e vão lá no dicionário físico ou mesmo no Google e busquem outros significados, outros sinônimos para aquelas palavras. E troquem, substituam. Vocês irão deixar fiel ao texto anterior, porém com palavras com sinônimos, ok? Bom, vamos para a próxima. Aqui nós já temos a nossa paráfrase criativa, que é o que mesmo? Vamos voltar lá. A paráfrase criativa, ela não consiste apenas em um resumo das ideias, mas a construção de novos significados que remetem ao mesmo campo temático do texto principal. Texto original: Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Vocês já devem ter visto esse poema, ouvido. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Vocês estão percebendo algumas palavras aqui
que não fazem parte do cotidiano de vocês, que vocês não usam, que são um pouquinho diferentes? Sim? Vocês irão reescrever essa paráfrase, esse texto original, transformando em uma paráfrase criativa. Vocês vão deixar o mesmo tema, porém vocês vão modificar as palavras, certo? Vou deixar essa atividade para vocês irem fazendo e me enviando no Google Sala de Aula. Dúvidas é só perguntar. Aqui está a nossa comanda, que é: faça uma paráfrase reprodutiva do texto, que foi a da semana passada, a pouco conhecida luta de Einstein contra o racismo. Vocês vão utilizar, foi o que eu combinei com vocês, as preposições, ó. Vocês vão utilizar as preposições lá no textinho, em conformidade com. Vocês vão inserir essas preposições lá. De acordo com, conforme, tá? Para reescrever o textinho de vocês, o artigo científico. Lembrando que vocês podem substituir as palavras que tenham significados iguais, tá? Sinônimos. Feito a paráfrase reprodutiva, vocês irão fazer a paráfrase criativa do texto. Vocês irão modificar a Canção do Exílio de Gonçalves Dias e vão enviar lá no Google Classroom, via Google Classroom, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido melhor a atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Eu sempre deixo um horário lá para atendimento, plantão de dúvidas. Porém, vocês podem perguntar a qualquer momento. Assim que possível, eu estou retornando aos questionamentos, às perguntas que vocês estão fazendo. Participem de todas as atividades. Essas aulas são para vocês. Então, não deixem para trás algo que vai somar no aprendizado de todos. Até breve, um grande abraço a todos e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!